Agora sim é oficial, o Goiás irá jogar a Série A no ano de 2022. Dessa forma, o que podemos esperar no Verdão para a próxima temporada em quesitos das suas dívidas, a Serrinha, também um elenco forte visando aí, a sua volta à primeira divisão dentro do cenário nacional, o valor de receita, por exemplo, com a Rede Globo, além de outros aspectos esportivos do Verdão parar, de ir e voltar da Série A para a Série B, ter aí mais constância e voltar, a gente ter aquele gigante Goiás, tanto da década de 90 até mesmo o começo dos anos de 2010. Esse será o principal assunto do vídeo de hoje. Irei falar aqui tanto a respeito como foi gerido o time do Goiás nessa temporada, muito bem gerido por sinal pelo Paulo Rogério Pinheiro, e além das expectativas para a próxima temporada dentro do Verdão. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo com mais esmeraldinos, a gente ter essa galera aqui realmente do bem acompanhando também o Goiás News no YouTube. Eu irei começar o vídeo de hoje falando a respeito da importância desse acesso para o Goiás Esporte Clube, que volta a jogar a primeira divisão após um ano fora da elite do cenário nacional. Algo que não durou nem 8 meses, o Goiás foi rebaixado ainda lá no mês de fevereiro, o último jogo foi contra o Vasco da Gama no dia 25, então a partir de março a gente já iniciou esse planejamento visando voltar à Série A do futebol brasileiro. Iniciou a Série B no final do mês de maio, praticamente já no início de junho, e agora finalzinho do mês de novembro, confirmando o seu acesso após a vitória contra o Guarani por 2-0. O Goiás que volta a ter uma receita aí de Série A, algo que é muito importante se tratando das suas dívidas. O faturamento previsto para a Série B, com direito de transmissão da Rede Globo, juntamente com o Premiere, o Sport TV, gira na casa de 8 milhões de reais, é uma cota aí meio que fixa para todos os times da segundona. Então realmente é muito pouco se você comparar com a Série A do Brasileirão, que no ano passado, de 2020, mesmo o Goiás tendo sido rebaixado e também só ter exibido um jogo em TV nacional, dentro da Rede Globo, o Goiás teve 34 milhões de reais. Então você compara esses 34 com 8 milhões, é uma diferença absurda, e isso se tratando apenas dos direitos de transmissões. Para o ano que vem, com toda certeza, deve ser ainda maior, se você considerar que realmente o real, de 2020, final de 2020, para agora, no início de 2022, o Brasileirão, que deverá se iniciar no mês de maio, com toda certeza deve liberar entre 40 a 50 milhões de reais o valor do Premiere, do Sport TV com a Globo, pagos ao Goiás Esporte Clube. Além disso, tem o pay-per-view, que é do Premiere, você considerando ali o time de coração, o Goiás arrecada mais algum valor, e as exibições que acontecem na Rede Globo. Nessa Série B já foram 3, contra o Sampaio Corrêa, também o Cruzeiro e por último contra o Coritiba. Em 2020, só tivemos aí uma exibição em cenário nacional, que foi contra o Atlético Mineiro na Serrinha. Então, passando mais jogos, pode sim aumentar ainda mais essa receita, que é muito importante, além obviamente, da televisão, que paga aí muito mais, é a principal forma de ganhos dos times dentro do cenário brasileiro. Tem também os patrocinadores, que aumentam muito mais os valores, tanto do patrocinador master, os outros por outras partes da camisa, além aí da venda de atletas que podem vir a se destacar jogando a primeira divisão nacional, a receita com o público, que aos poucos volta, já estamos aí com 100% da capacidade, a Serrinha também vai aumentando a sua capacidade também durante a temporada, então já temos aí 10 mil torcedores, a tendência é que fica ainda maior para a disputa da primeira divisão. Então aos poucos o Goiás se reequilibrando, tanto com a volta de um faturamento de primeira divisão, não passando muitos anos na segunda divisão nacional como foi, tanto em 2016, 17, 18, agora só foi um bate-volta, já caiu no ano e retornou no outro, algo que já não acontecia nos dois últimos rebaixamentos. Se você lembrar, o Goiás caiu em 2015, ficou 16, 17, conseguiu subir em 2018, e lá em 2010 também, quando o Verdão caiu, subiu só na temporada de 2012, então realmente fazendo aí um feito muito bem organizado, o Goiás já estando de volta à Série A do Brasileirão. Lembrando que o Goiás nunca subiu e caiu no ano seguinte, então mesmo assim a gente passando mais temporadas na Série B, nos últimos anos o Goiás ainda consegue se segurar por no mínimo 2 temporadas. Vamos ver o que pode acontecer com essa gestão agora do Paulo Rogério Pinheiro. O Goiás vai para a sua 42ª participação na primeira divisão nacional. A melhor delas aconteceu lá em 2005, quando o Goiás terminou na 3ª colocação. Além disso, fomos aí vice-campeões também do campeonato, semifinalista do Campeonato Brasileiro lá na temporada de 96 contra o Grêmio. Então o Goiás tem uma tradição muito grande, pode voltar aí a fazer grandes feitos para a próxima temporada. Se tratando da organização
dentro do Goiás Esporte Clube, as dívidas do Verdão nessa temporada realmente subiram bastante. Isso em relação, né, de 2020 para 2021, mas o Paulo Rogério Pinheiro já consegue equilibrar bastante as finanças do time esmeraldino. O total de dívidas que o Goiás tinha girava aí na casa de 30 milhões de reais a serem pagas em curto prazo. O que é esse curto prazo? É mais ou menos que vencem num período de um ano. O Goiás conseguiu parcelar todas elas em 2 anos e pagando por mês R$ 1.400.000. Então, desde o início do ano de 2020, o Goiás está pagando esses R$ 1.400.000 de tanto de débitos aí com jogadores, principalmente do ano passado que não foram pagos, tanto de salários, FGTS, multa, direito de imagem, enfim, o Marcelo de Almeida que deixou o Goiás aí muito bagunçado no final do seu mandato, Paulo Rogério Pinheiro pegando essa batata quente e conseguindo aos poucos organizar o time esmeraldino. Obviamente, nesse ano a folha salarial do Goiás era só de 1.200.000, ou seja, o Goiás estava pagando mais em relação a dívidas, né, de temporadas passadas do que propriamente investindo no seu elenco para esse ano. Então, para 2022 ainda continua essa dívida de 1.400.000, mas nem se compara, né? 1.400.000 quando você recebe 8 milhões só da temporada inteira pela Globo e na Série A o Goiás vai ganhar aí 40, 50 milhões para esses 1.400.000, né? Com todo respeito, não vira nada. Então é muito mais fácil o Goiás continuar aí o seu bom mandato, né, com Paulo Rogério Pinheiro, jogando a Série A, tendo essa receita ainda maior, sem considerar o público, né? Como eu disse, a forma, né, esportiva também de você valorizar os atletas. O Goiás realmente precisa estar jogando a primeira divisão do cenário nacional. Para você ter uma ideia, o faturamento do Atlético Goianiense em 2020 foi de 45 milhões de reais. Então o Goiás aí meio que, para você ver a diferença que fica entre dois rivais, né? E olha que o Atlético Goiano nem tem um time assim muito melhor do que o do Goiás hoje. Então acho que realmente o Goiás aí se organizando ano que vem manter realmente os pés no chão. Não dá para querer chegar com o pé na porta, falar que vai ser campeão, Libertadores, nem nada do tipo. Acho que a tendência do Goiás é sim fazer um time interessante, conquistar o mais rápido possível os 45 pontos e buscar uma vaga na Sul-Americana. Ficar entre 10º, 13º, acho que já estaria aí até bacana para o Goiás beliscar alguma outra vaga ali também pela Copa do Brasil, chegar o mais longe possível. O planejamento do Paulo Rogério Pinheiro, ele já disse que no ano que vem quer um time para brigar por competições internacionais no final da temporada. Então ele já disse que a ideia dele é permanecer com a grande base dos jogadores desse ano de 2021 e aí sim contratar mais peças-chave para o início do Campeonato Brasileiro, que eu acho a ideia mais inteligente. Isso porque o Goiás tem aí bons jogadores em cada posição, não precisa fazer loucura para Campeonato Goiano. Acho que o time que o Goiás tem hoje dá para ganhar o Goianão tranquilamente. E assim, para o Brasileirão trazer peças-chave. Hoje, por exemplo, para a gente ter uma ideia, dos jogadores titulares, considerando que, por exemplo, o David Duarte permaneceria, mas eu acho que dificilmente ele vai continuar. Eu vejo aí para ser titular numa Série A do Brasileirão, obviamente, o goleiro Tadeu, o zagueiro Reinaldo e o David Duarte, acho que consegue sim fazer uma dupla de zaga na primeira divisão. A tendência é que o Reinaldo apenas ele continue. Lateral direito, às vezes o Apodi, Vamos ver como que vai estar o desempenho dele, principalmente no Campeonato Goiano. Para a lateral esquerda tem que contratar um lateral aí pesado, Algo que o Goiás já não tem algumas temporadas. No meio de campo eu veria talvez o Felipe Bastos sendo titular, trazendo aí mais uns 2 jogadores para serem os titulares da sua posição. O Caio Vinícius e o Rezende seriam bons reservas. Acho que para a Série A titular, acho que ainda não aguentam não. No ataque, a gente considerando, por exemplo, o Elvis, é um pouco mais avançado, acho que é um camisa 10 interessante também para a primeira divisão, mesmo ele não tendo jogado a Série A nas últimas temporadas, acho que vale sim correr esse risco e trazer mais um camisa 10 para ser reserva ou deixar esse eventual novo contratado sendo titular e o Elvis numa boa opção no banco, Acho que isso é a tendência do Goiás. No ataque, o Aleph Manga aguentaria tranquilamente, jogar a primeira divisão, assim como o Nicolas, testar ele aí no Campeonato Goiano, nos jogos iniciais da Copa do Brasil também, acho que seria um nome assim interessante para o ataque esmeraldino. E aí sim, começando o Brasileirão, reforçar mais o elenco, trazer um lateral direito bom também, tanto também mais um zagueiro, ou seja, ele titular ou reserva, bons meio-campistas e jogadores que o Goiás já tem a característica de contratar, sendo aí promessas dentro do cenário nacional. Esse ano de 2021, claramente, por exemplo, o Dieguinho, que veio do Boa Esporte, eu acho que é um nome assim excelente que vai dar bons frutos ainda
para o Verdão no ano que vem. Nos resta aguardar, né? Tem mais esse jogo na temporada, aí começam as especulações. O Goiás já especulou o Dorival Júnior e o Roger Machado para técnicos no ano que vem, que realmente já começa a pensar um pouco mais acima da média do que nos últimos anos. O Goiás que tem que, como eu disse, né, se organizar melhor, voltar a jogar a primeira divisão com constância, né, ficar aí pelo menos, no mínimo, 5 anos, como fez, por exemplo, está fazendo o Ceará, o Fortaleza, o próprio Bahia, que está na Série A desde 2017. O Goiás não pode se dar, né, esse luxo de ficar jogando na Série B de 2 em 3 anos. Realmente, o próprio exemplo do Atlético Goianiense, que nos últimos anos, incrivelmente, passou mais na Série A do que o próprio Goiás. Então, realmente, a gente é muito grande, não pode ficar nessa situação. E aos poucos, né, como eu disse, é o planejamento iniciado passo a passo, manter esse plantel para o ano que vem. Não tem nenhum jogador estrela como era lá em 2018, algo realmente que pode fazer um desmanche muito grande, não vejo isso. Acho que se fosse realmente para sair por conta de transferência, seria tanto, né, o David Duarte, quanto também o Aleph Manga, que é aí um dos artilheiros. Já gravei um vídeo também, vou deixar aqui embaixo para vocês acompanharem também, beleza? Eu quero saber a sua opinião, né, tanto a respeito desse elenco do Goiás, a sua expectativa para o ano que vem, o que o Goiás precisa fazer para não ficar passando esse sufoco no Campeonato Brasileiro, né, jogando a segunda divisão com muita constância. O que você espera para o Campeonato Goiano, que o Goiás já não vence há 3 temporadas, a Copa do Brasil e também, né, esses jogadores, quais deles que aguentam em jogar a primeira divisão do futebol brasileiro. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Já falei demais aqui, vou deixar para vocês no comentário. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!